Algumas verdades não são ensinadas, elas são lembradas. Elas não vêm de fora, elas despertam algo que já estava dentro de você, adormecido, à espera de um olhar. Existem ensinamentos tão antigos e tão puros que, quando você os acessa pela primeira vez, é como se algo em você dissesse: eu sempre soube disso, só tinha esquecido. E é exatamente esse tipo de impacto que muitos relatam ao entrar em contato com uma técnica associada a Thoth, o escriba dos deuses, o mestre das palavras vivas, o arquétipo da sabedoria silenciosa que atravessa os milênios. Mas o que há por trás disso? Que técnica é essa que não exige repetições exaustivas, não pede rituais elaborados, nem se apoia em promessas mágicas? Porque dizem que basta ver uma única vez para que algo mude de forma definitiva dentro da nossa vibração. Para entender, é preciso antes compreender quem foi Thoth de verdade. Não a caricatura esotérica, nem a imagem congelada das estátuas egípcias, mas a consciência que ele representa. Thoth, no Antigo Egito, era considerado o guardião das leis cósmicas. Era aquele que não apenas escrevia os acontecimentos, mas que compreendia os padrões invisíveis por trás de tudo o que se manifesta. Não era apenas um escriba, era um decodificador do universo. E dentro da tradição hermética, ele não ensinava através do discurso direto, mas através de símbolos, princípios e, acima de tudo, da transmissão vibracional. A técnica atribuída a ele não está descrita em manuais. Ela aparece velada, por trás de mitos, gravuras, textos antigos e alinhamentos simbólicos. Mas quando compreendida, e mais do que isso, sentida, ela atua como uma chave, uma imagem interior que reorganiza sua percepção. É quase como um espelho que, por um instante, te mostra o que você é por dentro, sem máscaras, sem filtros, sem ilusão. E o mais impressionante é que não se trata de algo complexo. Pelo contrário, a técnica é simples demais para a mente comum aceitar de imediato, porque ela não exige esforço físico, mas presença interna. Não é uma prática para o ego executar, é uma ativação silenciosa da alma. Quando você vê, sente e compreende essa técnica pela primeira vez, você percebe que não está diante de algo externo que precisa ser dominado, mas de uma linguagem que já está em você, esperando ser decifrada. Quando essa técnica é contemplada com a atenção correta, e aqui está o ponto crucial, ela ativa aquilo que estava inativo em você. E não se trata de um poder oculto no sentido fantasioso da palavra, mas de uma real reorganização da sua frequência. De repente, algo se alinha, algo se acalma, uma memória antiga é acessada, e você não volta mais ao estado anterior porque viu o que precisava ver. Mas essa experiência não é para todos. Ela só atua quando você está disponível, porque como os ensinamentos de Thoth sempre alertaram, o verdadeiro saber não pode ser dado, ele precisa ser reconhecido. E por isso tanta gente passa por essa técnica sem sentir nada, porque não estavam prontos para ver, não com os olhos, mas com o centro interior que reconhece o sagrado quando ele aparece. Mas afinal, o que exatamente é essa técnica? Ela tem uma forma, um símbolo, um gesto, uma imagem? E por que tantos relatos indicam que ela pode alterar nossa percepção da realidade em instantes? É isso que vamos explorar a seguir. O mais curioso sobre essa técnica associada a Thoth é que ela não foi escondida, ela foi velada. Porque como todo conhecimento verdadeiro, ela não pode ser entregue de forma bruta, nem ensinada como se ensina matemática. Ela precisa ser acessada com outro tipo de percepção. E é por isso que ela sempre esteve ali, diante dos olhos de muitos, e ao alcance real de tão poucos. Sua força está justamente nisso, não no segredo, mas na sutileza. E por isso ela foi chamada, por estudiosos sérios e buscadores profundos, de uma técnica de ativação simbólica vibracional. Mas o que isso significa na prática? Significa que o ensinamento de Thoth não é um passo a passo como estamos acostumados. Ele se manifesta na forma de um símbolo vivo, uma imagem, uma geometria, uma estrutura que, quando contemplada com presença verdadeira, atua diretamente na vibração da pessoa. Não se trata de entender com a cabeça, mas de sentir com o campo. Essa técnica está presente, por exemplo, nos antigos desenhos do olho de Horus, nos espirais do bastão de Hermes, nas proporções do cubo de Metraton, nos hieróglifos ocultos dos templos egípcios e, em especial, em uma estrutura geométrica conhecida por poucos, o ovo de Thoth.
uma forma sagrada que representa a união entre energia, consciência e expansão. Essa imagem, quando observada com atenção meditativa, não é apenas bonita, ela emite uma ordem vibracional. E aqui entra um dos pontos mais profundos desse conhecimento. A forma é linguagem. Thoth sabia que certos padrões visuais não são apenas arte. Eles são instrumentos de alinhamento, são mapas, pontes entre o visível e o invisível. É por isso que, para ele, os hieróglifos não eram só palavras, eles eram fórmulas energéticas. Cada curva, cada ângulo, cada proporção exata tinha uma razão de ser, porque ativavam estados internos específicos. E é justamente isso que acontece quando alguém se depara com a técnica certa, no momento certo. Um gatilho interno é acionado, uma nova frequência começa a vibrar como se um código fosse inserido na alma. Não é exagero e não é esoterismo vago. Hoje a própria ciência, através da simática, já mostra como certas formas geométricas surgem naturalmente quando determinadas frequências de som são emitidas sobre matéria física, como areia ou água. Isso revela algo profundo. A forma é resultado da vibração, e se a vibração muda, a forma muda. Thoth já sabia disso. Ele usava imagens não como representação, mas como instrumento de reconfiguração energética. Ou seja, quando você contempla um símbolo sagrado com presença, você não está apenas vendo uma imagem, você está se expondo a um campo. Está permitindo que aquela vibração reorganize o seu próprio campo interno. E é por isso que basta uma única vez. Porque se a entrega for verdadeira, a ativação acontece imediatamente. Mas atenção, isso não é mágica. Não é sobre milagre instantâneo. É sobre um reposicionamento interno silencioso que começa a trabalhar desde o primeiro instante de contato. E quanto mais disponível você estiver, mais profundamente essa frequência atua. Por isso, algumas pessoas sentem calafrios, outras choram sem motivo, outras entram num estado de clareza profunda. Não há padrão, porque o símbolo não impõe, ele espelha, e cada um enxerga nele o reflexo do que está pronto para ver. Essa técnica não depende de crença, nem de palavras. Ela depende de presença verdadeira. Thoth jamais criou religiões. Ele deixou sementes, e cada símbolo que ele codificou é uma semente vibracional. O impacto não está na imagem em si, mas na combinação entre a forma, a intenção de quem contempla e o momento certo. E quando esses três elementos se alinham, a transformação começa. É sobre isso que vamos falar a seguir, porque há uma razão profunda pela qual o conhecimento vibracional de Thoth foi ocultado por séculos, e talvez agora seja o momento certo para lembrar o que tentaram nos fazer esquecer. Se essa técnica associada a Thoth tem mesmo o poder de reconfigurar a vibração de quem a contempla, se ela acessa camadas profundas da consciência e desperta algo essencial, então, por que ela não está nos livros escolares, nos centros espirituais, nas religiões que se dizem guardiãs do sagrado? Por que, em vez disso, ela permaneceu escondida, codificada, relegada a círculos fechados e misturada com tantos véus simbólicos que quase ninguém consegue acessá-la diretamente? A resposta não é mística, é histórica, porque todo conhecimento que realmente liberta é cedo ou tarde silenciado por quem precisa manter estruturas de controle. E essa não é uma teoria da conspiração. É um padrão que se repete sempre que uma verdade ameaça os alicerces de qualquer sistema que dependa da ignorância coletiva para continuar existindo. A técnica de Thoth não cria seguidores. Ela não exige intermediários, templos, dogmas ou gurus. Pelo contrário, ela aponta direto para a capacidade do ser humano de acessar o divino por si mesmo, sem precisar de autorização externa. E isso é perigoso, porque um ser humano que reconhece sua própria vibração como ferramenta sagrada não é facilmente manipulável. Ele deixa de buscar fora o que já pulsa dentro. Ele não consome espiritualidade como produto. Ele a vive em silêncio, de dentro para fora. Durante milênios, religiões institucionalizadas e impérios construíram suas estruturas com base na ideia de que existe uma separação entre você e o divino, e que apenas certos grupos têm acesso à ponte entre essas duas realidades. Esse modelo se repete desde o Egito Antigo até os sistemas modernos, e o ensinamento de Thoth era o oposto disso. Ele dizia, em essência, o templo é o seu corpo. O sagrado fala em silêncio. A chave está no símbolo, e o símbolo
está vivo dentro de você. Por isso ele foi transformado em mito, Deus, estátua, menos o que ele era de verdade. Um transmissor de consciência. O que se escondeu não foi apenas a técnica, mas o significado dela. Ao longo dos séculos, muitos símbolos atribuídos a Thoth foram reinterpretados de forma rasa, estética ou até mesmo ridicularizados. A geometria virou ornamento, o sagrado virou folclore, a técnica virou mistério inalcançável. E com isso, a humanidade se afastou de um conhecimento vibracional direto, substituindo frequência por crença, sensação por obediência, presença por discurso. Mas a verdade tem uma característica curiosa. Ela nunca desaparece totalmente. Ela adormece. Ela se esconde nos lugares mais improváveis, nos detalhes de uma escultura antiga, nas proporções de um desenho esquecido, nos sonhos das pessoas que sentem algo que não conseguem explicar. E é por isso que hoje, essa técnica começa a ressurgir. Porque estamos num momento em que o vazio das respostas prontas está ficando insuportável. As palavras já não bastam, os rituais já não tocam, as repetições perderam a força, e o que resta é o chamado silencioso daquilo que é real, e que nunca deixou de estar aqui. O apagamento da técnica de Thoth não foi apenas um erro histórico, foi uma estratégia. Porque ela não apenas mostra que o divino está dentro, ela reorganiza a vibração de quem vê, mesmo sem entender. Ela dissolve camadas de autoengano, expande o campo de percepção e inicia uma jornada interna que não pode mais ser interrompida. E quem entende isso não precisa mais de permissão para evoluir. Mas aqui vem o ponto mais profundo de todos. Essa técnica não funciona se você estiver apenas curioso. Ela exige entrega, silêncio, um olhar diferente, um estado de abertura. E é exatamente sobre isso que falaremos na revelação final. Como preparar seu campo para acessar essa técnica de forma real e como reconhecer quando ela realmente começou a atuar em você. Chegamos ao ponto mais essencial de toda essa jornada. Depois de entender quem foi Thoth, o que representa sua técnica vibracional, por que ela foi ocultada ao longo dos séculos e como age silenciosamente dentro de quem contempla, fica uma pergunta inevitável. Como acessar isso de forma real? Como não apenas ver, mas permitir que algo aconteça dentro? E mais importante, como saber se isso já começou a acontecer? A verdade é simples, mas exige maturidade. Não há ritual fixo, não há frase sagrada, não há fórmula mágica. Porque essa técnica não é um método, é um chamado vibracional. Ela só age quando a pessoa está no estado interno certo. E esse estado tem 3 ingredientes: presença, rendição e silêncio. Presença significa estar totalmente ali, sem distração, sem expectativas, sem tentar entender com a mente. Rendição é soltar o controle, deixar de tentar manipular o momento. Silêncio é parar de procurar fora, porque só quando o ruído interno diminui é que algo real pode ser percebido. Essa técnica, atribuída a Thoth, se manifesta por meio de um símbolo, sim, mas o símbolo é apenas a porta. O verdadeiro impacto acontece no momento em que você se reconhece naquele símbolo. Quando algo em você percebe que aquilo que está olhando não é novo, é antigo, é familiar, é seu. E esse reconhecimento é impossível de ser forçado. Ele acontece, ele te atravessa. Algumas pessoas descrevem como um arrepio, outras como uma leve vertigem, como se o tempo parasse. Há quem chore, há quem fique em silêncio absoluto, sentindo que algo foi reconectado. Não há um sinal padrão, porque o impacto é íntimo e totalmente real. O que muda depois disso? Nem sempre algo visível de imediato, mas algo se reorganiza por dentro. Pequenos hábitos começam a perder sentido. Antigas formas de pensar parecem desatualizadas. Você começa a perceber padrões com mais clareza. As palavras das pessoas não te afetam como antes. Sua intuição aumenta. Sua necessidade de provar coisas diminui. E, acima de tudo, você sente que algo foi tocado, algo que estava esquecido. Essa técnica não é algo para acumular, repetir ou exibir. Ela é algo para viver em silêncio, para contemplar com respeito e, acima de tudo, para integrar. Porque se ela realmente te tocou, você não precisa falar sobre isso. Sua vibração começa a falar por você. Suas atitudes, suas escolhas, seu modo de escutar o outro e de se posicionar no mundo começam a carregar uma frequência diferente. E é assim que o ensinamento de Thoth
continua vivo. Não em templos, não em rituais, não em dogmas, mas em pessoas silenciosamente despertas, que vivem com mais verdade, mais presença e mais leveza, simplesmente porque lembraram quem são. Talvez agora você perceba por que dizem que basta ver uma única vez, porque se for o momento certo, é suficiente. O que precisava ser ativado, se ativa. O que estava esquecido, retorna. E o mais bonito de tudo, você não precisa entender com a mente, só precisa sentir com o ser.